para o reino de Deus, e não é deste mundo. Que a sua luz e a sua misericórdia, Pai, seja derramada sobre todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, que assim seja. Que assim seja. Então hoje nós vamos prosseguir com a temática apoio ao médium principiante. Continuação. E lembrando que nessa fase do curso dessa apostila, nós devemos assim tentar tirar qualquer uma dúvida a respeito do início da prática da mediunidade. Então vamos ver ainda na parte final da apostila, estudo e prática da mediunidade, algumas orientações. E aqui no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 150, vamos fazer a nossa reflexão introdutória. Capítulo 150 do livro Caminho, Verdade e Vida. A riqueza e a pobreza, a fealdade e a formosura, o sofrimento e a luta, são aguilhões ou oportunidades instituídos pelo Cristo a benefício dos homens. Cada existência e cada pessoa tem a sua dificuldade particular, simbolizando o ensejo bendito. Analisa a tua vida, situa teus aguilhões e não te volte contra eles. Está no capítulo 150. A riqueza e a pobreza, a fealdade e a formosura, o sofrimento e a luta, são aguilhões ou oportunidades instituídas pelo Cristo a benefício dos homens. Então esse é o primeiro ponto para fazermos aqui uma reflexão. Nesse primeiro ponto, Emmanuel nos considera a análise de facilidades e de dificuldades que não devem, de maneira nenhuma, ser índices de sofrimento, de desequilíbrio, de... Vamos com um probleminha resolvendo aqui. Voltemos aqui à nossa análise. A riqueza e a pobreza, a fealdade, a formosura, o sofrimento e a luta são aguilhões ou oportunidades instituídas pelo Cristo. Então vejamos bem o posicionamento espiritual que nós somos chamados a vivenciar. É aquele onde a tranquilidade, a paz, a plenitude íntima que nós tenhamos, ela não é atingida pelas circunstâncias externas da vida, em termos de dificuldades ou problemas ou facilidades. De tal modo que Emmanuel continua a análise dizendo a nós: cada existência, cada pessoa tem sua dificuldade particular. Isso é colocado de tal modo que o objetivo maior da nossa vida, da nossa encarnação, ela nunca pode estar voltada para os interesses imediatistas ou materialistas, porque não são essa, de maneira nenhuma, a sua finalidade. E adiante ele continua dizendo, simbolizando o ensejo bendito. Vejam só, a gente tem que olhar, analisando aqui a pobreza, a fealdade, a luta, as dificuldades da vida, nós somos chamados a considerá-las como ensejos benditos. Tanto aqueles que são aguilhões, que é sinônimo de espinhos, tanto quanto a riqueza, a formosura, a beleza, etc., nós não devemos nos prender como se elas nos pudessem dar paz ou felicidade. Então, nem se desequilibrar com os aguilhões e nem se enganar atribuindo a facilidades benefícios que na verdade não devem ser considerados, e sim como instrumentos de crescimento espiritual.
Nós somos chamados a crescer espiritualmente nas mais variadas situações e circunstâncias, as boas e as ruins. E todas elas devem ser vistas como instrumentos de trabalho e não de apego ou de aversão. Esse é o grande problema. Para as pessoas que têm a visão materialista da vida e que encaram a experiência humana como uma jornada de busca à felicidade, sinônimo de prazer e facilidades, se choca plenamente com o conteúdo desse que Emmanuel nos traz. Porque nesse conteúdo que aqui estamos analisando, o que fica bem particularizado é a superioridade do espírito sobre as coisas materiais, de tal maneira que todas as coisas do campo material não podem definir estados íntimos em nós. É esse o ponto. E finalizando, analisa a tua vida, situa teus aguilhões ou teus espinhos e não te voltes contra eles. Vamos analisar esse ponto final que é muito importante. Nós somos chamados a aproveitar essa dualidade de circunstâncias da vida, aproveitar para crescer espiritualmente. Então, não se apegar aos momentos felizes, não hostilizar os momentos de doença ou de tristeza. Analisar ambos, o bom e o ruim, como ensejos de crescimento espiritual. É esse o ponto. Vamos então dar início ao nosso estudo, apoio ao médium principiante, a continuação do estudo iniciado na semana passada. É comum também, no início da prática mediúnica, a pessoa emocionar-se com facilidade, sentir vontade de chorar, ter sensações de angústia ou de tristeza. Em outros momentos, aborrece-se com facilidade, alternando a impaciência com a calma. Às vezes é tomada por sensações de alegria e paz indescritíveis. Vamos analisar, está na página 229 da apostila Estudo e Prática da Federação Espírita Brasileira. Como nós ouvimos nesse trecho separado, há uma série de circunstâncias não muito agradáveis, sobretudo no início da prática mediúnica, mas que podem ocorrer também, vez ou outra, durante, por mais tempo que o médium tenha na prática mediúnica, essas sensações que aqui são colocadas podem ocorrer. E a questão toda é que elas não podem significar nem desequilíbrio emocional para o médium, nem repercussão de infelicidade face aos incômodos que essas emoções desequilibradas pudessem atingir o médium. O médium tem que estar acima delas, mesmo que elas repercutem momentaneamente no próprio médium. E aí a gente pode começar a refletir de que a prática mediúnica realmente é uma coisa delicada. Puxa, a gente entra no campo, numa sala, onde a presença normalmente de 5, 10 pessoas, em que algumas delas têm mediunidade ostensiva, possibilita repercussão de presenças de espíritos que vêm com necessidade de tratamento, portadores de desequilíbrios emocionais, espirituais, psíquicos, cuja vibração densa altera e repercute sobre as vibrações do próprio médium. Não é uma coisa boa, não é. A mediunidade ostensiva e a prática dela, quando é realizada amparada pelo Evangelho do Cristo, é uma tarefa missionária, é uma tarefa de espinhos e dificuldades.
Sem dúvida nenhuma. É por isso que algumas pessoas que não conhecem bem o Espiritismo, ou que têm um conhecimento muito básico da mediunidade, e gostariam logo de participar em reuniões mediúnicas, não sabem do que estão desejando e se propondo participar. Não é assim. Não é assim. É algo que traz repercussões, a princípio, desagradáveis. E que para isso é imprescindível que o médium tenha tido uma preparação adequada, de estudos, de vivência, de reforma íntima, de convicções em termos da espiritualidade. Na aula anterior falamos sobre uma série de requisitos importantíssimos de todo o médium participante das reuniões mediúnicas tem. Eu vou lembrar aqui em síntese, devido à importância dele. Nós vimos o médium que participa na reunião mediúnica no centro espírita, ele tem que ter, entre outras coisas, prática do culto do Evangelho no lar, na sua casa, sistemático. Quer ele esteja sozinho ou acompanhado. Nós vimos isso. Já é um ponto. Segundo ponto, toda semana participar de uma ou mais reuniões públicas ou de estudos na casa espírita. Por quê? Porque a interferência, o trabalho do médium não é só no dia da reunião mediúnica, é todo dia, em todo o ambiente onde ele vai. Então, aquele que se propõe ao trabalho mediúnico da casa espírita, ele tem que saber que a vida dele passará a ser diferenciada. Ele não vai ser alguém que tem uma vida comum, como a maioria que não tem um compromisso no nível da seriedade que é o compromisso mediúnico. Então, vejamos bem, resumindo: Evangelho no lar, participar de uma reunião pública ou de estudo semanalmente. Outro item, envolver-se em alguma atividade assistencial ou de participação espírita na casa, social, do tipo campanha do quilo, ou entrega de sopas, ou evangelização infantil, ou a participação no trabalho de passes. O médium tem que ter uma atividade a mais na casa espírita, para que a atividade mediúnica dele não tenha altos e baixos, não tenha repercussões negativas. E ao mesmo tempo em que ele aumenta uma atividade na casa espírita, ele abre um campo vibratório de sintonia com os benfeitores espirituais de forma mais reiterada e continuada. Então, vejamos, em síntese, ele vai ter que ter um compromisso com o Evangelho no lar, participar de uma reunião de estudo ou reunião pública, participar no mínimo assistindo, participar de uma atividade social ou de trabalho na casa espírita. 3 itens. E depois o próprio dia do trabalho mediúnico. Então não é compromisso para qualquer um. E por isso, já em estudos que nós tivemos aqui há dias atrás, por exemplo, uma mulher em que tem os filhos pequenos ainda e necessita muito a assistência dela em casa, com 1 ou 2 filhos pequenos, não deve participar da reunião mediúnica. Ah, mas é médio ostensivo. A mediunidade ostensiva, ela tem vários meios de canalização e de direcionamento dela, não é só no trabalho mediúnico. Aí tem um médium, tem a pessoa que, por exemplo, está cursando o curso superior à faculdade, de segunda a sexta à noite, é médio ostensivo, só poderia vir para a reunião mediúnica. Vamos dizer que a reunião fosse no sábado ou no domingo, não deve ir, deve continuar seu trabalho acadêmico, deve esforçar-se a ajudar em uma atividade na casa espírita, sem que seja da reunião mediúnica. Para a reunião mediúnica, ela está
destituída, não deveria participar. Se ela estuda de segunda a sexta, faculdade, chega o final de semana e só tem um dia para a casa espírita, que não seja na reunião mediúnica, seja em qualquer outra atividade. Então, realmente, para estar na atividade da reunião mediúnica, tem que ter uma série de possibilidades, senão não deve ir. Pois não, Cleide, usa o microfone, por gentileza. Com relação às atividades... Está funcionando, não? Eu acho que foi lá. Vê aí. Está chegando agora. Fala mais próximo. Tá? Com relação às atividades na casa espírita, em que o médico tem que se inserir numa atividade, nós vamos supor que ele não possa se inserir no problema de horário, certo, de estudo e tal. Mas aí ele tem um horário que ele dispõe, que ele dá uma assistência na casa dos pobres, dá assistência no lar, que acolhe mulheres que estão no CA. Essas assistências, elas contam também, né? Conta, mas é bom nós relembrarmos aqui. Ele terá que também ter condições de participar de uma reunião pública ou de estudos, fora essa assistência que ele vai dar. É por isso, Clênia, que de certo modo nós vemos muito as pessoas com entusiasmo de querer participar da reunião mediúnica e depois esse trabalho na reunião mediúnica não ter o efeito ou a produção positiva que poderia ter pelos próprios compromissos que o médium tem. E aí o que é que nós vamos mais ver? Isso aqui é algo importantíssimo. Quando nós levamos a sério e temos as possibilidades para seguir esse roteiro que nós citamos, veja só o que é que ocorre. Maiores possibilidades de envolvimento e entrosamento com a casa espírita, maiores possibilidades de equilíbrio emocional, espiritual com os trabalhadores encarnados e desencarnados, menos brechas de interferências espirituais negativas ou obsessivas, porque um dos problemas grandes que a gente tem na área do trabalho mediúnico, principalmente quando ocorrem essas dificuldades de o participante da mediúnica, ele está em outras áreas de atuação, são as interferências espirituais obsessivas que levam a conflitos, desuniões e problemas que aquele médium acaba gerando dentro da própria reunião ou fora dela na casa espírita. É o que mais ocorre. Infelizmente, isso é generalizado nos centros espíritas, viu? E eu não vou dizer que o Bezerra de Menezes seja isento, não. A pessoa que participa de reunião mediúnica e só encontra tempo para vir para ela é um ponto de problemas para ela, para a casa espírita e para o trabalho, porque não deixa de acontecer interferências espirituais de desequilíbrio com ela. Eis o problema. E nós vemos, como citamos, e foi bom você ter feito essa intervenção, que muitas vezes tem pessoas que são médios, mas estão no curso superior, de segunda a sexta. Pois espere concluir a faculdade. Não vai dar para trabalhar a mediunidade só no final de semana, não. Aí a pessoa é médio ostensivo, mas é uma dona de casa, tem 2 filhos pequenos. Se o esposo for espírita, consciencioso e garantisse ficar com os filhos enquanto ela está no trabalho mediúnico, o que vai ser uma exceção, é possível. Mas esse esposo dela tem que estar muito engajado, porque complicações e problemas vai haver quando ela estiver na reunião mediúnica, ele estiver com os filhos em casa.
E não vai ter o cabimento de ele tentar ficar ligando para ela na reunião mediúnica com um problema que houve e que ele não deu conta. Então tem que ser alguém que entenda muito bem o que é o trabalho mediúnico, que saiba as circunstâncias de interferência espiritual, senão vai dar complicação. Então qual a orientação? Espere que os filhos cresçam. Vá ajudar e trabalhar em outras áreas na casa espírita. Não vá para a reunião mediúnica, porque vai apenas abrir campo de problema na reunião ou fora dela. E o que mais ocorre, e aí eu posso dizer que eu tenho tido até muito essas experiências aqui mesmo de Menezes, é o seguinte: se a pessoa centralizar muito as possibilidades dela para só no dia da reunião mediúnica, ainda o que acostuma muitas vezes, sabe o que é? Interferências para ausentar-se vez ou outra da reunião mediúnica, chegar atrasado na reunião mediúnica, no mínimo isso. É um problema. É um problema. E isso acontece aí na maioria dos centros espíritas. E a causa maior são as interferências espirituais, que geralmente eles nem acreditam. Porque a quantidade de probleminha que surge de última hora, para esse médium que só está encontrando tempo na reunião mediúnica, para ele se atrasar, para dar problema, para acontecer 1000 coisas no dia da reunião mediúnica, pode ser o dia que for. Por exemplo, aqui mesmo em Bezerra de Menezes, a gente tem reunião mediúnica domingo à noite, de todos os dias da semana. Domingo à noite é para ser o dia com menor possibilidade de interferências e de dificuldade para o médium vir. Mas vai dizer que não surge? E aí vai dizer que se fosse numa segunda, numa terça ou qualquer dia não seria muito pior do que no domingo à noite? Porque domingo à noite é assim: se no fim de semana o médium foi para a praia, não custa nada ele chegar no domingo de tarde, né? For para alguma praia por aqui em Recife, a não ser que seja para uma praia em São Paulo ou em Salvador. Mas se for por aqui em Recife, onde for, é para de tarde ele está aqui, sem problema nenhum. Se for festa de aniversário, pelo amor de Deus, festa de aniversário no domingo que entra à noite, esse médium tem que mandar essa festa ir para né? Na Paraíba dizem que é o quê? Tem uma cidade lá em Taba Lascada, né? Tem que mandar ir para lá essa festa, porque é para interferir no trabalho dele. É brincadeira. A festa pode ser no sábado, pode ser no domingo até de tarde. Não, aí a festa vai entrar no domingo à noite para interferir na reunião mediúnica para ele vir. É brincadeira, né? Mas vocês acham que isso não acontece? Não. Acontece nada. Agora bota essa reunião em qualquer dia. Não tem dia para o médium que não tenha assim um envolvimento maior, para não aparecer problemas, porque vão aparecer. E os problemas são sutis, são de ordem espiritual, e a maioria deles acham que são frutos do acaso. Ô Soares, mas muitas vezes negligência do próprio médico em não querer, ou como aquela coisa que a gente sempre debate aqui, acha um argumento para não querer ir para a mediúnica e, como se diz, usar isso como fuga, porque na verdade sempre vai aparecer empecilhos para vir para a reunião mediúnica ou pública. Mas eu digo por mim mesmo, a consciência e a insistência. Você tem que perceber que ali você está sendo sugado e usado por interferências espirituais. Você percebendo isso acontece muito comigo. E no dia da reunião, mas eu venho mesmo quando aconteceu o que for, mas eu sempre estou aqui no horário.
Eu faço questão. Veja só. Essas coisas, aí é que eu vi mais cedo. Veja só. Aqui eu acrescento uma questão que é sutil. E eu já cheguei, inclusive, a dizer, às vezes, a alguns participantes de reunião mediúnica. É o seguinte: um meio eficaz de não haver essas interferências no dia perto do horário da reunião é só um. E esse meio é para ser colocado em prática por todos. E o meio é o seguinte: dos compromissos e do que a pessoa tem para realizar naquele dia, a reunião mediúnica é o mais importante de todos. O resto circula ao redor da questão da mediúnica, e não a reunião, e não o compromisso da mediúnica depender de circunstâncias outras. Surgiu uma festa, qual é o horário? Dificulta a pessoa estar na reunião naquele horário, a festa já está de escanteio. É claro que previamente, como até aqui a gente citou, o médium pode faltar uma reunião mediúnica, cuja viagem ou compromisso ou algo até mesmo um evento que ele tem que ir, ele sabe que tem que ir uma semana antes. Na semana anterior ele previamente avisa o grupo que não vai estar. Mas o que não pode é, começou a semana e surgir compromissos que não estavam agendados e que interferem com a reunião mediúnica. Aí esses compromissos que não estavam agendados, seja quais forem, tem que ficar em segundo plano. A questão é só essa. Então, às vezes a pessoa tem dificuldade. Então, o médium, ele sabe que naquele dia, naquele horário que tem a reunião mediúnica, problemas possíveis de haver, ele já tem que ter o quê? Um plano B para qualquer um deles. Porque o que não poderá intervir, ele vir para a reunião. Inclusive, eu comentava há pouco com um dos irmãos que inclusive acompanha esses estudos pela internet, que me perguntou sobre as questões de doença que interferem. E aí veja, quando a pessoa participa da reunião mediúnica, se a pessoa tiver um problema de saúde que surja, ela deve procurar o tratamento médico normal, orgânico, preciso. E nessa área, um dos maiores exemplos que nós temos é Francisco Cândido Xavier, que para todos os problemas de saúde que ele teve, ele procurou primeiramente tratamento médico com a medicina comum. Não era com medicina espiritual, não, a medicina comum. Então, a pessoa surge um problema de saúde durante a semana, ela deve procurar um tratamento médico. Agora tem uma coisa: resolveu algum problema de saúde, e no dia da reunião mediúnica surge um problema inesperado, na maioria das vezes esse problema pode ser de interferência espiritual. Aí o médium deve dobrar forças e não faltar à reunião. Então a pessoa não tinha problema, vamos dizer no nosso caso, que a reunião aqui domingo à noite. Durante a semana toda a pessoa não tinha problema de saúde, não estava bem de saúde. E quando chegou no domingo começou a ficar doente. Pode ser um problema de febre, de algum incômodo. Se esse incômodo não se caracterizar logo como, por exemplo, uma doença infecto-contagiosa ou algo assim, na maioria dos casos ele deve dobrar a vontade de ir para a reunião. Na maioria das vezes. Porque as interferências espirituais que todos nós podemos ser alcançados, e sobretudo os médios ostensivos, muitas das vezes dá-se no dia da reunião. E principalmente, vocês vejam, como nós estudamos aqui, na noite do dia anterior, no caso, na noite do sábado para o domingo, do nosso caso, é comum
espíritos necessitados de se comunicar por determinado médium, já haver uma aproximação fluídica com o médium. Essa aproximação fluídica pode ocasionar transtornos orgânicos, desde enxaquecas, desde problemas digestivos, pode causar problemas orgânicos. E esses problemas são decorrentes de todo o início de terapia que o médium está realizando por esses espíritos. Por isso é que ele deve fazer tudo para vir. Agora, quando é um problema de saúde que já faz dias, a pessoa pegou uma virose dias antes, não deve vir. E é claro que o exame de consciência, alicerçado na prece, na vibração elevada, é importantíssimo. O próprio médium, para ele se sentir seguro em vir ou em não vir. Oi, Cleide. Você falou aí questões orgânicas, agora questões psíquicas, distúrbio bipolar no esquizofrenia, que é grave, mas controlada por medicação. Nesses casos aí, homofobia, mesmo controlada por medicação, não é conveniente pessoas com esse tipo de problema participarem da medicação. A recomendação que nós vemos em mais de um livro espírita sobre isso é porque, para participar na mediunidade ostensiva, o médium tem um dispêndio muito grande de energias, principalmente na área mental, na área nervosa, na área psíquica. Há um dispêndio de energias, principalmente nessa área. Por outro lado, o próprio estado de transe, ele favorece muito a emanação, como nós até aqui já estudamos, de personalidades anímicas do médium. Ora, o problema, entre outros aspectos da esquizofrenia, está ligado a personalidades intrusas do próprio paciente, que sob a terapia dos remédios, esses impulsos são controlados. Mas o transe mediúnico ofereceria uma espécie de paralisação no efeito dos remédios. Poderia surgir problemas. É por isso que, quando se orienta, é para que o quê? Um médium desse, ele participe aplicando passes. E aí, muitas vezes, é melhor ele aplicar passes nas reuniões públicas do que na reunião mediúnica, devido ao clima vibratório da reunião mediúnica. Porque aquele clima vibratório pode ter um impacto mais forte no médium, mesmo se ele está na mesa, ele tem incorporação, ele estando nas cadeiras ligadas aos passistas. Mas como a impregnação ali é forte, quando olha ele oferece a receptividade, quando olha é um transe. Agora, por outro lado, sempre é importante a gente reiterar de que todos nós somos médiuns em todos os momentos e lugares do dia. E que na medida que a gente está no esforço de harmonização mental, emocional, de vivência do Evangelho, nós estamos sendo médiuns dos Espíritos que nos acompanham durante todos os dias. E não só durante a reunião mediúnica. Então, deve-se ter esse cuidado devido a isso. O esforço do transe mediúnico pode ocasionar o surgimento de uma crise esquizofrênica, pelas aberturas que oferece face à interferência que pode haver no efeito do remédio. Essa é a questão. É por isso que não há realmente indicação para esse trabalho, mas há para o trabalho do passe, há para as atividades de evangelização e outras que tem a casa espírita, né? Em parte, e aqui cabe essa explicação, para a psicanálise, para a psicologia, para a psiquiatria,
esquizofrenia e transtornos psíquicos graves como autismo e outros são incuráveis. Na perspectiva espírita, não. É porque toda a terapia medicamentosa da psiquiatria para a esquizofrenia é no sentido de impedir que surjam crises, não é de tratar a raiz do problema. E qual é a raiz do problema? Espiritual. Claro que é espiritual. Não significa isso que o tratamento psiquiátrico associado ao espírita seja 100% positivo. E por que não é? Porque há certos problemas de saúde que tanto podem afetar o nosso corpo ou a nossa mente, que nós precisamos ter aquele problema ao longo da nossa encarnação. Que é positivo que aquele problema não seja totalmente curado. E aí o que vai haver? Vai haver pessoas que, tendo esquizofrenia controlada, com acompanhamento com psiquiatra, com psicanalista e com tratamento espiritual, não alcança a cura, porque perante a espiritualidade é importante que a cura não ocorra agora, mas vai haver pessoas que a cura vai ocorrer, como acontece para certas patologias orgânicas, que quando associa a terapia médica e a espírita, o êxito é 100%, mas nem sempre isso ocorre. Então nós somos chamados a ver todas as doenças, quer elas sejam na área física, psíquica, emocional, como filtros de reajuste, de purificação e de cura para o próprio espírito. O espírito ele não pode encarar a doença, mesmo as doenças graves, nem como castigo e nem como sofrimentos desnecessários, que está acontecendo com ele e não precisava estar acontecendo, não. Perante a perfeição, a misericórdia e o amor de Deus, tudo isso é alvo de uma aplicação e de objetivos para beneficiar primeiro e principalmente o nosso espírito. Só que enquanto a gente está muito agarrado às coisas do corpo, a gente quer que se resolva logo. Só que não poucas vezes resolver logo será problematizar o nosso progresso espiritual. Eu lembro aqui, finalizando esse comentário, para a gente entrar no slide 2, o caso mais conhecido que nós temos, entre outros, que é o de Francisco Peixoto Lins, Peixotinho, que tinha um problema desde criança de asma, e que ao longo da vida dele esse problema foi aumentando. Mesmo ele tendo sido um médium de efeitos físicos e de cura, que ele curou muita gente, inclusive um dos espíritos que curava através da mediunidade dele era o espírito de Sheila, ele nunca logrou curar a asma dele. E tinha crise de asma que, entre outros relatos que eu já li, quem via ele numa crise de asma era de dar pena, porque é como se fosse morrer por falta de ar. Depois que ele desencarnou, Divaldo Franco diz numa palestra que a razão dessa asma de Peixotinho, que acompanhou ele a vida toda, era o resultado de uma encarnação dele, onde ele foi o carcereiro de prisioneiros que morriam sufocados por estarem presos a couros molhados de animais. E aí o que é que havia? Havia o seguinte, entendamos bem, para o psiquismo profundo de Peixotinho, era imprescindível que durante toda a encarnação ele não fosse curado. Não é porque os espíritos do bem ou até Sheila não desejassem curar, é porque para o bem dele
em termos espirituais definitivos, não era para ser curado. Então isso acontece tanto para doenças físicas quanto para doenças psíquicas. Mas as doenças psíquicas, esquizofrenia, paranoia, autismo, todas as doenças de fórum psiquiátrico que são incuráveis, quando se junta a terapia psiquiátrica com a espírita, há registro de muitos casos de cura. Não só muitos, desde, claro, que isso seja benefício do próprio espírito. Vamos aqui para mais um slide. Que bom, né? Sentir frio aqui em pleno outubro, né? Quase novembro. Então vamos ver aqui na página 229 da apostila. Há médiuns iniciantes que relatam o surgimento de dores localizadas, cabeça, estômago, coluna vertebral, uma bagaceira, né? Etc. Opressão na nuca, testa, ombros. Outros, sobretudo, os propícios à doação de energias radiantes, sentem mal-estar gástrico, náuseas, ou sensação de estar inchando, expandindo-se. É muita complicação, né? Em verdade, era para essas coisas desanimar muita gente e querer estar em reunião mediúnica, né? Porque são muitos incômodos que normalmente ocorrem, vez ou outra com um médium ou com outro. E vamos analisar aqui as razões disso aí. Então vejamos bem. E a questão se torna mais delicada porque ela alcança, sobretudo, os médiuns iniciantes. Então a pessoa está começando e logo nas primeiras experiências ele é como que bombardeado fluidicamente. E aí, como superar tudo isso, renovando o ânimo, vontade firme e desejo de fazer o bem? Claro que imprescindível é uma boa base doutrinária, o conhecimento das leis dos fluidos, saber que naquele momento em que ele tem incômodos, ele está ajudando fluidicamente espíritos muito necessitados, e de que através dele está havendo terapias e processos de curas espirituais ali. Então, ter a consciência exata disso, claro que será imprescindível para que esses incômodos não levem o médium principiante para correr da reunião mediúnica. Na segunda reunião dizer, olha, eu vou dar um tempo, eu vou esperar um pouco mais, coisa tal. Para evitar essas frustrações é que são imprescindíveis esses estudos, essa preparação anterior. Pois não. Com relação a esses sintomas, Certo. eles são, assim, ocorrem na mediúnica, mas durante a comunicação. Após a comunicação, você já vai se restabelecendo. Às vezes é assim, nem sempre. Nem sempre. Às vezes sai da reunião mediúnica com esse distúrbio. Sai da reunião com distúrbios e agradecendo a Deus. Porque ele não pode sair da reunião se sentindo mal e revoltado. Ele tem que sair se sentindo mal e agradecido a Deus pela oportunidade de resgates e de socorro espiritual que estão sendo realizados através dele. É claro que para que isso aconteça, é imprescindível ele ter convicções já bem estabelecidas sobre o trabalho mediúnico. Né? Mas aí é para o iniciante, né? Isso. Por exemplo, sem ser médium iniciante, já com alguns anos de participação mediúnica, existia comunicações
gasto, chegava a vomitar. E tinha até já um baldinho assim do meu lado. E passada a mediúnica, ia a sensação, eu ia me deixar descendo. O normal. Sensação de morte, eu já tive várias vezes. Parecia que eu ia desencarnar na mediúnica. O normal é que todas essas sensações, no final da reunião, com a aplicação do passe dispersivo, que é aplicado a todos os médiuns, desapareçam. Esse é o normal. Mas há muitas situações onde as vibrações fluídicas do médium para o espírito foram tão fortes que deixaram o médium descompensado. É claro que isso vai ser superado normalmente. Mal o médium vai chegar em casa, ele já vai estar se sentindo bem. Muitas vezes ele sai da reunião sem se sentir bem. Nessas situações é porque houve um dispêndio fluídico maior. E em verdade eu disse de uma forma engraçada, mas é para o médium estar bem conscientizado de que a assistência que ele deu e que agora está lhe causando incômodos é para esse médium um ponto de convicção de crescimento espiritual, de superação de provas e dívidas dele pela prática do bem. E ele sabendo que esses incômodos são de ordem espiritual, isso para ele já é para ser um alívio, porque ele sabe que não é o corpo dele que está doente, o corpo físico. Tá certo que o corpo fluídico está tendo repercussões, mas ele sabe que foram da ajuda que ele deu a espíritos. Então, ele sabendo disso, por si só já é um alívio. E a convicção de que foi para ajudar outros, o que é uma das caridades mais essenciais da doutrina, é muito importante. Então é por isso que ele deve sair, mesmo que haja incômodos de ordem física, ele sair se sentindo bem, espiritualmente falando. Essas sensações últimas que são citadas aqui, inchando, expandindo-se, é relativamente comum. Muitos médiuns ostensivos, quando estão em concentração, quando estão entrando num campo de sintonia vibratória mais expandida, eles se sentem como se afastando do corpo. Eles têm a sensação de estar inchando, como aí é colocado, de que eles estão acima daquele ambiente ali. É um semi-desprendimento entre o perispírito e o corpo físico que dá essa sensação. Exatamente. Um afastamentozinho do perispírito do corpo físico. Vamos aqui para o último slide, para nós concluirmos o nosso estudo dessa noite. A prudência indica, porém, que é necessário conferir se efetivamente está ocorrendo a eclosão da mediunidade, ou se as dificuldades relatadas não estariam relacionadas a outros fatores, doenças orgânicas, situação provacional, estresse existencial, influência espiritual persistente. Então, todas aquelas condições adversas, relembrando ela aqui, dores de cabeça, no estômago, coluna vertebral, pressão na nuca, testa, ombros, todos esses incômodos, eles devem posteriormente ser analisados pelo médium, se fisicamente ele está bem, organicamente, para não confundir esses sintomas com problemas de saúde que o médium poderia ter. Porque se, por exemplo, esses sintomas que ele teve persistirem mais alguns dias na semana, pode procurar um médico.
Porque aí tem que procurar investigar causas orgânicas. Pois não, Cleide? Eu passei esses últimos dias muito estressada. E assim, com muitas coisas ao mesmo tempo para serem resolvidas. Eu sinto aqui na região das costas uma dor muito forte que queima. Aí, e aparece do nada, assim. Estou naquele estresse, daí aparece essa dor. Aí eu fico, é orgânica ou é aquele que está montado literalmente em mim? Como chama o cavalo, né? Sim. Aí eu boto a mão, eu já fiz essa experiência, e começo a fazer uma prece, e desaparece. Mesmo estressado. Né? Aí, está caracterizado que é espiritual? Pelas circunstâncias, se já houve uma repetição, sim. Isso traria algumas advertências importantes. Inclusive, uma das que eu havia esquecido, daquelas que eu citei, para os médios que participam. Porque, entre outras orientações, eu me lembro, houve uma que dizia assim: habituar-se à meditação e prece antes de dormir e ao acordar. Então, o médium participante da reunião mediúnica é para ele habituar-se todo dia antes dele dormir, leitura, reflexão de uma mensagem, por exemplo, de Emmanuel, de Joana de Ângeles, e prece. E quando acordar, antes de envolver-se nas atividades do dia, fazer o mesmo. Então isso é para ser feito diariamente, como um meio de fortalecimento da nossa interação com os espíritos do bem, de evitar ao longo do dia estarmos mais suscetíveis a interferências espirituais negativas. Isso é imprescindível. Eu mesmo, todos os dias, isso já faz muitos anos, quando eu me acordo, a primeira obrigação é um copo de água em jejum e ler umas 3 ou 4 mensagens de Emmanuel refletindo. Então isso, se eu não fizer isso, se eu pular isso, eu não vou me sentir bem ao longo do dia, não. E eu não sou médio ostensivo, mas eu faço isso religiosamente. Porque a gente, como é dito, a gente não tem ideia do que houve durante a noite. Normalmente a gente não se lembra. Você pode ter ido tanto participar em atividades espirituais elevadas e benéficas, como ter sido levado para alguma área de interferência espiritual negativa. E o meio de você realinhar-se de manhãzinha, antes de começar as tarefas, leitura de mensagens, prece para começar o dia. Mas aí muitas vezes a pessoa acorda atrasado, eita, aí pronto, aí já começa 1000 coisas para resolver, e daí em diante, quando olha, vai surgindo N problemas durante o dia. Não pode, né? Isso aí a gente tem que seguir religiosamente. Nós vamos interromper o estudo, né? O horário está chegando, né? Aliás, já passamos um pouco, porque também começamos muito cedo. Vamos para a prece de encerramento, né? Vou pedir aqui a nossa irmã Camila para fazer a prece de encerramento aqui por nós. Não, ela está próxima. Daí onde ela fala dá para ouvir bem. Pai misericordioso, muito obrigada por mais uma noite de aprendizado.